dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público, institui a disciplina, o termo de parceria e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da qualificação como organização da sociedade civil de interesse público. Artigo 1º. Podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Parágrafo 2º. A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei. Artigo 2º. Não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º desta lei. Inciso 1. As sociedades comerciais. Inciso 2. Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional. Inciso 3. As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais. Inciso 4. As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações. Inciso 5. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios. Inciso 5. As entidades e empresas que comercializem planos de saúde e assemelhados. Inciso 7. As instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras. Inciso 8. As escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. Inciso 9. As organizações sociais. Inciso 10. As cooperativas. Inciso 11. As fundações públicas. Inciso 12. As fundações, sociedades civis ou associações de direito privado, criadas por órgão público ou por fundação pública. Inciso 13. As organizações creditícias, que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o artigo 192 da Constituição Federal. Parágrafo único. Não constitui impedimento à qualificação como organização da sociedade civil de interesse público as operações destinadas a microcrédito realizadas com instituições financeiras, na forma de recebimento de repasses, venda de operações realizadas ou atuação como mandatárias. Artigo 3º. A qualificação instituída por esta lei, observado em qualquer caso o princípio da universalização dos serviços no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Promoção da assistência social. Inciso 2. Promoção da cultura,
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Inciso 3. Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei. Inciso 4. Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei. Inciso 5. Promoção da segurança alimentar e nutricional. Inciso 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Inciso 7. Promoção do voluntariado. Inciso 8. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. Inciso 9. Experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito. Inciso 10. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar. Inciso 11. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. Inciso 12. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. Inciso 13. Estudos e pesquisas para desenvolvimento e a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários, de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. Artigo 4º. Atendido o disposto no artigo 3º, exige-se ainda para qualificarem-se como organizações de sociedade civil de interesse público que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: inciso 1. A observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. Inciso 2. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual e coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. Inciso 3. A constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. Inciso 4. A previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada, nos termos desta lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta. Inciso 5. A previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. Inciso 6. A possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atue efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados em ambos os casos os valores praticados pelo mercado na região correspondente
a sua área de atuação. Inciso 7. As normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo, a linha A, a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. A linha B, que se dê publicidade por qualquer meio eficaz no encerramento do exercício fiscal ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. A linha C, a realização de auditoria, inclusive por auditores externos, independente, se for o caso, de aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento. A linha D, a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas organizações da sociedade civil de interesse público, será feita conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de organização da sociedade civil de interesse público. Artigo 5º. Cumpridos os requisitos dos artigos 3º e 4º desta lei, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos. Inciso 1. Estatuto, registrado em cartório. Inciso 2. Ata de eleição de sua atual diretoria. Inciso 3. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Inciso 4. Declaração de isenção do imposto de renda. Inciso 5. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no prazo de 30 dias, deferindo ou não o pedido. Parágrafo 1º. No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de 15 dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como organização da sociedade civil de interesse público. Parágrafo 2º. Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do parágrafo 1º, dará ciência da decisão mediante publicação no Diário Oficial. Parágrafo 3º. O pedido de qualificação somente será indeferido quando, inciso 1, a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 2º desta lei. Inciso 2, a requerente não atender aos requisitos descritos nos artigos 3º e 4º desta lei. Inciso 3, a documentação apresentada estiver incompleta. Artigo 7º. Perder-se a qualificação de organização da sociedade civil de interesse público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados ampla defesa e o devido contraditório. Artigo 8º. Vedado o anonimato e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer decisão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta lei. Capítulo 2. Do termo de parceria. Artigo 9. Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no artigo 3º desta lei. Artigo 10. O termo de parceria firmado de comum acordo entre o poder público e as organizações da sociedade civil
de interesse público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. Parágrafo 1º. A celebração do termo de parceria será precedida de consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo. Parágrafo 2º. São cláusulas essenciais do termo de parceria. Inciso 1. A do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela organização da sociedade civil de interesse público. Inciso 2. A de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma. Inciso 3. A de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de resultado. Incisos 4. A de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores. Inciso 5. A que estabelece as obrigações da sociedade civil de interesse público, entre as quais a de apresentar ao poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independentemente das previsões mencionadas no inciso 4. Inciso 6. A de publicação na imprensa oficial do município, do Estado ou da União, conforme alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a organização da sociedade civil, de interesse de extrato do termo de parceria e demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme o modelo simplificado estabelecido no regulamento desta lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso 5, sob pena de não liberação dos recursos previstos no termo de parceria. Artigo 11. A execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de atuação correspondente à atividade fomentada e pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada nível de governo. Parágrafo 1º. Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a organização da sociedade civil de interesse público. Parágrafo 2º. A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Parágrafo 3º. Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. Artigo 12. Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo 12 desta lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público a Advocacia Geral da União para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade,
e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei nº 8.429 e na Lei Complementar 64. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. Até o término da ação, o poder público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis, e valerá pela continuidade das atividades sociais da organização parceira. Artigo 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de 30 dias, contado da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio, contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos no inciso 1 do artigo 4º desta lei. Artigo 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração do termo de parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. Artigo 15b. A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do termo de parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1. Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatórios sobre a execução do objeto do termo de parceria, bem como o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Inciso 2. Demonstrativo integral da receita de despesa realizadas na execução. Inciso 3. Extrato da execução física e financeira. Inciso 4. Demonstração de resultados do exercício. Inciso 5. Balanço patrimonial. Inciso 6. Demonstração das origens e das aplicações de recursos. Inciso 7. Demonstração das mutações do patrimônio social. Inciso 8. Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário. Inciso 9. Parecer e relatório de auditoria, se for o caso. Capítulo 3. Das disposições finais e transitórias. Artigo 16. É vedado às entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público a participação em campanhas de interesse político partidário ou eleitorais, sobre quaisquer meios ou formas. Artigo 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às organizações da sociedade civil de interesse público. Artigo 18. As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público, desde que atendidos os requisitos para tantos exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações até 5 anos, contados da data da vigência desta lei. Parágrafo 1º. Findo o prazo de 5 anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta lei deverá, por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores. Parágrafo 2º. Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta lei. Artigo 19. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias. Artigo 20. Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação.